Deus meu. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos, amém? Hoje, 30 de setembro de 2020, mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra. Que Deus me abençoe nessa palavra e faça-me uso nela, amém? Para que de modo que o Senhor venha falar não só comigo, mas com todos vocês, e com vocês e comigo, vice-versa, amém? Fazer uma oração primeiramente, gente. Vamos? Fecha os teus olhos. Pai, graças te dou pela graça com que tem me concedido e me guardado até aqui. Obrigado, Senhor, por ser luz em minha vida, e que essa luz em mim, Senhor, seja luz para quem ouve e para quem vê. Torna-me semelhante a Ti, Senhor Jesus Cristo, para que de modo saibam que eu sou Teu discípulo e servo, e procuro fazer a vontade do Pai acima de todas as coisas, pois a minha vida depende disso. E quero que afirme que a minha vida também dependa disso, pois é onde eu quero estar, na vida, na verdade, na eternidade, junto com o Pai e o Filho. Amém, Senhor. Faça-me uso nesta hora, conforme a Tua vontade e generosidade para com todos nós. Amém. Olha, eu vou trazer aqui no Evangelho de Mateus, que eu separei alguns capítulos e versículos no Evangelho de Mateus, porque eu, lendo em Mateus, gente, diversas vezes ele fala misericórdia e não sacrifício. Então vamos lá? Mateus capítulo 9, versículo 13, que diz: vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Agora Mateus capítulo 12, versículo 7. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos. Versículo 24. Coam um mosquito, mas engolem um camelo. Agora vamos para Mateus capítulo 5, versículo 20. 5:20, Mateus, tá? Amém? Porque eu afirmo a vocês que se a justiça de vocês não exceder em muito dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Eu já vou agora para Mateus 12:30, já falando em todo esse contexto, gente. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Mateus 23:15. Agora, que no caderno não deu onde eu separei cada coisa. Deixa eu ver, 23:15. Ai de vocês, como ele está dizendo, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Então, olha a afirmação aqui no 23, capítulo 15. Quem é escriba e fariseu? Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Amém? Amém. Então, gente, daqui o que o Senhor fala da nossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, percorre céus e mares para fazer um prosélito, quando consegue, torna 2 vezes mais filho do inferno do que próprio eles. E o Senhor está dizendo, do que vós. Então, se um faz 2 vezes alguém, 2 vezes mais filho do inferno, quem está fazendo 4 vezes mais? Então, gente, que a nossa justiça, falar de Deus, que a gente entenda o que Ele quer da gente, misericórdia. Nunca alguém tão grande fez tão pequeno para tornar pequenos tão grandes, Jesus. A nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Vamos pegar o exemplo de Jesus, aquele que ele se humilha diante dos discípulos, lavando os pés de cada um. Olha o exemplo dele fazendo. Então, gente, conhecer os frutos da carne, as obras da carne e os frutos do Espírito Santo. Falar da palavra de Deus, a gente tem que conhecer esses frutos do Espírito Santo para saber se a gente está falando conforme a mansidão, o amor e a fraternidade, a comunhão que há, os frutos do Espírito Santo.
Não falar da palavra para tornar alguém 2 vezes mais filho do inferno. Falar, você. A gente tem que apresentar Jesus. Que Jesus, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei eu e serei eu com ele. Nós temos que ser semelhança viva dele. Apresentar Jesus. Porque é ele que nos limpa e purifica de todo pecado. Sabe? É ele não nos julga, não é ele que nos traz opressão, não. Se torna a gente mesmo quando não vigia e quando não entende. O que ele nos passa é misericórdia, não sacrifício. Atam fardos pesados quando eles mesmos carregam. Paulo fala isso, gente, em questão do trabalho. Tipo assim, não que você não é digno, o trabalhador é digno do seu trabalho. Mas Paulo, em humildade e visão, Paulo trabalha à vista de não ser pesado aos irmãos, sabe? Porque hoje a gente vive numa época, gente, que as coisas estão difíceis não só para umas como para todos. Então vamos fazer com que a gente tenha essa humildade. Quem tem casa grande, vê um irmão ali, irmão, dá pra gente ficar junto? Eu quero ceder a minha casa para que seja abrigo de quem não tem. Ó, misericórdia, não sacrifício. Essa é uma visão que Jesus nos passa, sabe? Não você querer ser bem recebido com honrarias. Olha, gente, eu digo aqui uma coisa. Eu que falo da palavra do Senhor, eu tenho que saber o meu lugar, onde eu tenho que estar. Porque quem faz a obra, quem realiza é Ele, não eu. Eu sou um instrumento. E se eu não estiver de acordo com... Eu tenho que ser tocado? Um instrumento, uma flauta. Então o Senhor vai me usar, tocar através de mim para falar o que Ele quer. Quinto e louvor, mansidão, amor, ternura, humildade é o que a gente precisa. O que eu quero é ser amado. Foi o que me levou. Depois eu vou contar do início que me levou aos pés do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se é amor que tu quer, ama primeiro. Melhor coisa boa dar do que receber. Então se recebeu, dai. Porque de graça receber e de graça dai. O que eu quero dizer? A gente servindo ao Senhor, a gente tem que ser o exemplo dele em tudo. Jesus, as aves do céu têm seus ninhos. Né? Aquela palavra que Jesus fala. Mas o Filho do Homem não tem de reclinar a cabeça. Então, Jesus não estava em palácio, em honraria. Não tinha onde reclinar a cabeça. Tá entendendo? Então eu, sendo um servo dele, vivo sobre a face dessa terra, glória a Deus, aleluia, eu não quero receber tipo de honra nenhum. Gente, se alguém quiser agradecer, agradar alguém, visto que ele está ali em virtude do que Deus nos passa, falar de mim logo. Eu, no caso, o que eu preciso, tenho que trabalhar. Então se eu trabalho, eu tenho o meu sustento, eu tenho o que eu preciso. Se eu foco em mim, eu cresço. Se eu foco na dificuldade, ela cresce. Como diz, aquele que tem, quanto mais ele tem, será dado. Aquele que não tem, até o que não tem, ele será tirado. Se eu trabalho e tenho vontade de ter, vai crescer, Deus vai multiplicar. Agora, se eu trabalhei do suor do meu trabalho, eu preciso comprar um chinelo. Aí eu vou reclamar, mas é tão caro, a dificuldade cresce, gente, a ponto de eu ter 2.000. Em 2.000 eu não vou fazer o que 100 tem, porque um justo com 100 é de uma forma grandiosa o que ele faz com 100. E um que foca em dificuldade com 2.000, ele não consegue matar nem a fome. Nem a fome ele consegue. Me deu vontade de comer aquilo, mas enfim, gente. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Mas você tendo conhecimento já aqui da palavra, não vem dizer que é pobre de espírito não, que você sabe que tem que fazer, assim como eu também, viu? Eu não tiro o meu de reta não, eu falo contigo. Sabe que o que eu falo aqui pra ti, eu falo assim, olhando pra mim, sabe? Pra minha cara aqui, ó. Essa cara veio aqui. Falo pra mim. Então, eu à frente da palavra do Senhor, é Ele que tem que crescer, eu tenho que desaparecer. Eu tenho que ficar aqui, ó, debaixo do chinelo, sabe? Debaixo. Ele sobre, sabe? Tá me entendendo? Então, gente, eu vou aqui falar do justo. Se a sua justiça não exceder, olha... A palavra de Deus diz que não há um justo sequer, não há um que busque a Deus. Extraviaram-se todos, perverteram-se todos. Eu acho que está em Romanos. Isso não, essa palavra de vida, de força. Então, gente, olha a oração. Não há um justo sequer, não há um que busque a Deus. E tem também, que não vou me lembrar onde, diz que a oração do justo tem muitos efeitos em suas causas. A oração do justo tem muitos efeitos em suas causas. Aí eu pensei, já que não há quem busque a Deus, não há um justo sequer, mas a oração do justo há muito em suas causas, então eu tenho que ser oração justa diante de um Deus santo, um Deus Pai, que é santo, justo e misericordioso, que quer misericórdia, não sacrifício. Então se eu faço uma oração intercedendo por mim, contra tu que me deu uma bolachada aqui, ele vai ouvir, porque ele quer de mim, tu é isso, é misericórdia, tá entendendo? Aí eu fiz essa oração, foi isso que eu fiz, a oração.
Deus não quer nos amaldiçoar, Deus quer nos abençoar. Ele não quer ver nós perecer. Ele quer ver nós crescer diante da presença dele, diante de Jesus, que é o que faz tudo. Como Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então, gente, não acho que eu sou... Não, vou nem dizer isso. Ele tem que profetizar. Em nome de Jesus, Senhor, que a humildade prevaleça sobre os nossos corações. Toda vez que falarmos da tua palavra. Amém. Então eu fiz uma oração justa, que foi a que eu falei ontem em um vídeo, falando: Senhor, põe em mim por o caminho da verdade que me leva à vida. Jesus, eu falei isso em geral, falando em mim e vocês. Como? Assim: Pai, conduz-nos para o caminho da verdade que nos leva à vida. Né? Eu falei isso ontem em um vídeo anterior aqui. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vem a mim se meu Pai não as trouxer. Não foi uma oração justa? O Pai não quer me dar vida, não quer me dar eternidade, então eu fiz uma oração justa diante de quem quer me conceder aquilo que eu mais quero, mas sem ter o conhecimento, eu não vou saber nem o que eu quero. Mas conhecendo esse Deus, meu Deus do céu, Deus é amor, e tudo que eu queria, gente, era amar. Olha o que me aconteceu. Passou 8 meses, ou foi 1 ano e 2 meses. Isso aqui já é um testemunho meu, vou dar agora. O que me levou para ir a correr aqui aos pés do Senhor. Eu fui envergonhado de tal maneira, eu acho que eu acho não, tinha isso em mim, de eu abrir a boca, tipo assim, como dizer, aquilo que eu quero eu não faço, e aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. Diga nessa palavra o que eu queria dizer e não disse, e acabei dizendo outras coisas e fui humilhado ali mais uma vez, sabe? Meu Deus do céu. Mas enfim, glória a Deus, que de tanto envergonhado eu reconheci aonde é que eu tenho que estar, aonde que eu tenho que levar meu joelho, aonde que eu tenho que fechar e abrir meus olhos, pensando e sonhando. Amém. Deus em Cristo Jesus, que é meu Senhor e Salvador, amém. Não há outro. Aí, gente, essa pessoa passava... Eu vou vir falar isso em outro vídeo, esse testemunho. Por enquanto, vou deixar aqui só a ministração dessa palavra. Então, tem mais alguma coisa aqui que eu separei. A palavra: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, como saber que estamos ajuntando em Jesus Cristo? Jesus Cristo, onde ele estava, a multidão seguia. Então, gente, vamos fazer com que grande multidão nos siga, não só pelo que a gente tem a oferecer, mas pelo que o Pai tem a oferecer. Então oremos: Pai, abre meus olhos espirituais para que eu veja sempre o que está diante de mim. Amém. Fazendo assim, gente, para que a gente faça os frutos do Espírito, saber que a gente está fazendo o que Ele quer, não o que a gente quer. E as obras da carne, gente, é contenda, ciúme, avareza, intriga. Então, quando a gente está falando da palavra, a gente tem que saber se a gente está livre de tudo isso aí. A gente não tem que falar a palavra para agredir ninguém. Como diz, a letra mata, mas a palavra é da vida. Jesus disse o que a Nicodemos? Olha o que Jesus diz a Nicodemos e o que Jesus fala com os pecadores se perdidos: levante-te e ande, teus pecados são perdoados, vai, porém, não pequeis mais. E Nicodemos, ele fala que o Nicodemos, ele conhecia toda a letra, mas na palavra não vivia a palavra, ele conhecia a letra. Então, gente, a palavra tem que dar vida, então tu tem que ser vida. A letra mata, mas a palavra dá vida, a palavra vivifica. Olha como eu digo: Ricardo, que igreja tu tá? Onde tu foi? Eu falei, gente, eu falo logo de primeiro: se você for e não for buscar aquele a quem devemos ir buscar, que é Deus em Cristo Jesus, a verdade, a vida, tá no caminho para ir buscar, você vai morrer no primeiro lugar que você ir espiritualmente. Então, porque eu diversas vezes poderia ter morrido espiritualmente, mas não. Inclusive aqui no meu cabelo. Eu fui em um retiro. Eu quero dizer logo de quem ouvir, a primeira coisa que eu falei: ô Senhor, abençoa. Tadinho, meu Deus do céu, misericórdia. Jamais eu fui falar de palavra contrária, falar: meu Deus, me envergonhou esse homem, isso, que o Senhor, jamais, Deus me está repreendido, que o Senhor o abençoe grandemente, poderosamente, amém. Aí, tava a ministração lá da palavra, gente, e teve uma hora que teve para todo mundo lá pra frente, quem quiser se libertar e tudo. Aí falou assim: você que tá sentindo uma dor, você que tá sentindo ali ou cá. Tipo, o que eu quero dizer, gente, se eu tivesse com dor de dente, ele falasse dor de dente, sumia a dor de dente. Aí ia pra orelha. Se falasse a orelha, sumia a orelha e ia pro outro canto. Aí, de um certo modo, é que eu acho que o inimigo, eu não sei inimigo falar isso, que era pra mim ser envergonhado, sendo que eu tava ali
em verdade e em espírito. Então Deus não vai te deixar não vai deixar de ser envergonhado nunca, jamais tu vai ser envergonhado, porque tu tá com compromisso com Ele, tu tá indo buscar Ele ali, sabe? Não é a doutrina de homens, é a de Deus. Então, como diz na igreja, 2 ou 3 falem, o restante julguem. Então eu sabendo disso, eu vi, pai, tá falando, não, tudo bem, orai pelos que vos perseguem, bendizer os que vos maldizem e abençoai os que vos amaldiçoam, amém? Aí terminou lá a palavra e foi sério mesmo isso. Aí falava uma coisa e passava outra. Eu falei, meu Deus, mas tipo assim, Senhor, se for eu ir, eu vou, pai. Tipo assim, fica aí, senta aí, fica aí onde tu tá. Aí quando terminou a ministração, o pastor falou para pegar uma oferta. Aí eu todo alegre, né? Porque alimentando a linha da palavra, né? Tem que ter alegria, dar com alegria, é bom demais. Mas o meu semblante sempre os mesmos, assim, que eu tava pasmado, assim, e também eu tava ali em busca de conhecimento. Eu falei, pai, outro injusto porque não sofreu injustiça, né? Deus faz pousar o sol sobre justos e injustos. Então o que eu quero com... Por que tu não vê o cisco no teu olho? Por que vê tu o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que tá no teu, né? Então, sabendo dessas coisas, eu tô injusto porque não sofreu injustiça, vice-versa. Então eu vou falar o quê? Você é semelhança daquele que tudo padeceu e sofreu e continuou firme e forte e venceu a morte. E nós aqui, estamos nessa graça de falar dele, do homem que venceu a morte, para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso, amém? Aí eu entrei para pegar, eu me levantei do banco para pegar a oferta, gente. E ele, deixa Jesus te mudar, menino. Quando eu cheguei bem no meio, gente de um lado e de outro. Gente, ali se eu não tivesse compromisso com Deus, buscando Deus em Cristo Jesus, ele tinha me matado espiritualmente, mas não matou não. Se ele queria deixar eu mais enfraquecido, 10 vezes mais eu quis. Tá me entendendo? 10 vezes mais Deus te... Não, calma. E através da tua humilhação que Deus vai te honrar. Então, por isso, não desiste. Eu saí da igreja por conta... Não, eu não saí de igreja nenhuma, gente, eu quero dizer, por conta de algo. Muito pelo contrário, eu dizia, meu Deus do céu, de novo. Quando vinha, a coisa que eu mais ouvia era Naamã. E aí depois eu fui ler Naamã e eu falei, meu Deus do céu, será que é? Falei, gente, mas não, pensei, mas se soubesse o que esse Naamã tá fazendo em humilhação a Deus, viu? Mas enfim, o que tu faz para Deus, faça as obras em Deus a fim de que ao tempo de Deus elas sejam manifestas, amém? Aí, gente, eu nem tinha, sabe? Não fiquei envergonhado nem nada, não senti nada, muito pelo contrário. E daí ele falou ainda, menina, esse cabelo, eu falei assim pra ele, você tá vendo meu cabelo, mas Deus tá vendo profundo, o coração. A verdade é que eu estou à frente disso aqui, aquela coisa que ele devia estar, né? À frente disso aqui. Mas amém, viu, irmão? Não tô lhe criticando nem nada, muito pelo contrário. O que eu quero é que Deus te abençoe e te use nessa terra poderosamente. Porque quando a gente é humilhado, quando a gente é repreendido, olha o que Deus diz. Repreende um tolo, ganha um inimigo. Repreende um sábio, ganha um amigo. Quero ser teu amigo, tá me entendendo? Teu amigo, viu? Eu esqueci teu nome, se eu soubesse também não ia falar. Que a minha intenção não é te envergonhar e sim te dar um abraço. E dizer que eu quero ser teu membro assim como tu tem que ser o meu. Que Deus repartiu os dons para cada um saber o seu lugar. A gente tem que ser membro uns dos outros. Se tu me vê em uma fraqueza, pode vir ser minha força. Porque se eu ver a tua fraqueza, eu vou ser tua força, amém? Aí aconteceu isso, gente, mas como eu tô querendo dizer, mesmo assim você não tem que fraquejar, você tem que buscar mais e mais. Olha, o maior propósito de Jesus estava após a ressurreição, a morte. Olha o sinal de humildade e a glória é só de Deus e ele não divide com ninguém. A glória, eu não sei se é 11:3, Apocalipse está falando. A glória é só de Deus, ele não divide com ninguém. Olha o exemplo de Jesus Cristo. Ele ora, Senhor, sei que todas as coisas são possíveis. Afasta de mim esse cálice, justificação. Porém, todavia não seja como eu quero, seja como tu queres. Ali ele entregou tudo ao Pai, porque a glória é de Deus. Tá vendo? Meu Deus do céu, o Senhor é lindo, maravilhoso. A gente tem que ser semelhante a ele, gente. Aí, Jesus, quando fala isso, ele entrega ali tudo ao Pai. Toda a honra e toda a glória. Por isso, esse é meu Filho amado, em quem me agrado, em quem eu me comprazo. Meu Deus do céu, olha só a maneira. Esse é meu único filho. Aí eu fiquei pensando, como eu falei ontem, por que meu único filho? Único assim, porque é aquele fruto da obediência. O Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Senhor e Mestre, gente, ele foi obediente ao Pai até o fim. O maior propósito dele, que Jesus fala ali,
Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Ali é porque ele sentiu o silêncio de Deus, que muitas vezes eu e tu sente, a ponto de a gente querer voltar para o Egito, desistir. Não. Jesus fala ali, ele estava crucificado. Imagina aí o que ele, nem para onde correu, para onde ia, ele tinha. Nem para onde ia, ele tinha. E nós, muitas das vezes, quando fica triste, a gente quer voltar para trás. Voltar, e ele nem para onde ir tinha. Ele estava ali sozinho. Então a gente pegando as memórias de Deus, gente, o silêncio aí que a gente tem que perseverar, porque o propósito da gente está atrás da dor. É a dor que eu e tu suporta, sabe? Não desiste não, vamos em frente. Aí agora, para honra e glória de Deus Pai, a gente está levando esse evangelho do homem que venceu a morte. O que tem a chave que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém fecha, sabe? Então é ele, gente. Então se a gente tem que ter semelhança dele. Se a gente não está sendo, então a gente tem que parar, ouvir a voz de Deus. A gente tem que aprender a ouvir Deus, gente. A gente tem que aprender a ouvir a voz daquele que é e que há de vir, tá entendendo? É chegado o tempo, gente, ó. Eu vi na palavra que Deus endureceu muitos. O Senhor endureceria o coração de muitos para que não crescem, caíssem no erro. Tipo assim, aqui é uma caneta e vem alguém, não, é um lápis. É um controle. Não, menina, é um papel. Tipo assim, as coisas vai estar acontecendo, mas ainda não está crendo. Tantas pandemias, tantas coisas têm acontecendo e cada vez mais grave. Nessa última aí, Covid, a gente já vê tantos buracos com corpos sendo enterrados, fogo em todo canto, nação se levantando contra a nação, união se dividindo do reino europeu. Pai, olha, nos últimos tempos vai ter os pais entregando os filhos para a morte, filhos matando o pai. Ontem eu vi no jornal que um homem matou a amiga da mulher, porque ele dizia que era a amiga que botava na cabeça da mulher não voltar para ele. Ele matou ela, depois matou a esposa e depois se matou. Olha aí, olha o sinal dos tempos aí. Então eu e tu, que somos racionais, não irracionais, vamos ter conhecimento da palavra e se quer ganhar alguma alma para Jesus, acrescentar uma joia à tua coroa, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei eu e cearei eu com ele. Então, apresentemos Jesus como sendo a semelhança dele. Não vai falar nada, porque diz... onde é que está aqui, Mateus? Eu separei aqui, ó. Mateus... 24, não...